O lateral esquerdo Pablo foi uma das grandes novidades positivas do amistoso do Internacional contra a Seleção do México. Com 18 anos de idade, ele fez a sua estreia no time profissional do Inter e foi bastante elogiado pelo técnico Roger Machado. Os destaques que acontecem em relação aos treinamentos apontam que o jogador tem se saído muito bem. O próprio treinador falou sobre isso, confessando que estava convencido a dar a ele a oportunidade no time titular caso Bruno Gomes não tivesse condições. Roger também se emocionou com o Pablo. E a gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar sobre Pablo, lateral esquerdo de 18 anos de idade do Internacional, que foi uma das grandes novidades do amistoso colorado contra a Seleção do México. Ele entrou logo no começo da partida, pois o Bruno Gomes se sentiu mal. O Bruno Gomes teve uma virose, caiu no gramado porque se sentiu tonto, enjoado, foi substituído pelo Pablo. Dessa forma, o Bryan Aguirre, que estava como lateral esquerdo, foi para a lateral direita e o Pablo jogou na sua, que é a lateral esquerda. E Roger Machado rasgou elogios ao jovem garoto. A gente já fala sobre isso. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Vantagens do aplicativo da Zapay, que pode fazer com que tu pague o teu IPVA de maneira antecipada e garanta os 24% de desconto dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Zapay, ZAPAY, o link está fixado aqui nos comentários. É só fazer o download gratuito e consultar gratuitamente os teus débitos veiculares, tá? Pablo entrou no primeiro tempo do jogo, foi dos atletas jovens do Internacional, o que teve mais minutos em campo e foi muito elogiado pelo técnico Roger Machado, tá? Muito elogiado pelo técnico Roger Machado. Para contar um pouco a história do Pablo, ele é um lateral esquerdo que é formado na base do Vasco da Gama. Ele em 2024 foi pro Cruzeiro e na metade do ano o Internacional adquiriu este jogador junto ao Cruzeiro. Ele tá aqui desde a metade do ano de 2024. Ele tem 18 anos, vai completar 19 agora em 2025 e é um jogador que chamou muito a atenção nos treinos. E aí o Roger confessou uma situação que existia uma dúvida sobre quem seria o lateral esquerdo no jogo contra o México, caso o Bruno Gomes não tivesse condições. O Roger treinou durante a semana com o Bruno Gomes na lateral direita e o Bryan Aguirre na lateral esquerda. Mas o Bruno Gomes teve sintomas já da virose e havia uma discussão: quem vamos colocar na lateral esquerda se o Bruno Gomes sentir, que aí se desloca o Bryan Aguirre para a lateral direita. Uma das opções é o Vitor Gabriel, que chegou no Inter como lateral esquerdo. Ele até tem jogos profissionais como lateral esquerdo no Sport Recife, e no Inter ele virou zagueiro. E o Roger admitiu que já na concentração estava definido que não, que quem teria essa oportunidade era o Pablo, pelo que o Pablo vinha treinando, pela naturalidade que o garoto estava mostrando nos treinamentos. E foi o que aconteceu. O Roger destacou e elogiou muito a atuação do Pablo, destacando que o Pablo marcou, que o Pablo desarmou, que o Pablo jogou, que o Pablo cruzou, fez o que estava fazendo nos treinos, mesmo sendo um jogo de estreia, mesmo sendo um jogo onde existia uma pressão. Ele sendo um garoto de 18 anos de idade, ele jogou naturalmente, como estava treinando, e nos treinos ele vem encantando a todo mundo no CT Parque Gigante. O Roger falou muito sobre a necessidade de cuidado que é preciso ter com esses jogadores e com o Pablo também. O que dá a entender que o Pablo não vai virar titular do Internacional, mesmo com essa demora para a resolução da situação do Alexandre Bernabei. O Pablo não vai virar titular do Internacional agora, e a tendência é que de novo o Bryan Aguirre seja o titular da lateral esquerda lá em Bagé contra a equipe do Guarani. Mas é um jogador a ser observado, é um jogador a ser lapidado, é um jogador que na primeira amostra deu resposta e agradou ao técnico Roger Machado, que chegou a se emocionar ao falar sobre o lateral esquerdo. Ele disse, e aí a gente viu uma empolgação do Roger ao falar do Pablo. Em determinado momento ele disse: eu me vi
muito nele dentro de campo. O Roger também foi um cara que, quando ele estreou pelo Grêmio, ele tinha seus 18 anos de idade. Ele compartilha muito essa experiência de ter sido um jogador que, muito jovem, já assumiu a titularidade do Grêmio, chegou aí para a seleção brasileira. E ele disse: eu me vi muito no Pablo, a atenção dele, a maneira como que ele estava concentrado para fazer uma boa estreia, um neguinho de canela fina como eu era. O que emocionou também o Roger Machado de ver um lateral esquerdo como ele, jovem como ele quando surgiu, tendo a sua primeira participação no elenco principal e indo bem contra a seleção do México. O Pablo é um nome pra gente ouvir bastante ao longo de 2025. Jovem, 18 anos e que no primeiro jogo tem uma resposta bastante interessante. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!